Bom dia a todos vocês, elevando os nossos pensamentos a Deus e o glorificando, dando graças por este dia, pelas nossas bênçãos. Obrigada, Senhor. Proteja-nos, dai-nos saúde, paz e felicidades. Dai-nos sabedoria para aprendermos e aplicarmos a sua palavra em nossas vidas. Amém. Hoje nós vamos continuar com Apocalipse. Nós já estudamos sobre as cartas de Jesus Cristo enviadas às igrejas de Éfeso, de Esmirna, e hoje nós vamos falar sobre a carta enviada a Pérgamo. E o título de hoje é Por que Jesus tem maná escondido? Vocês sabiam disso? Sim, ele está revelando hoje que ele tem algum maná escondido. Nós conhecemos a história dos israelitas, que eles por desobediência ficaram perdidos no deserto por volta de 40 anos. Mas Deus não deixou que eles perecessem. Deus estava tomando conta deles, mesmo na desobediência, tentando trazer para a terra prometida. E nesse período Deus os alimentou com maná. E também nós vamos ver que essa proteção de Deus era tão grande que diz a palavra que a roupa deles não envelheceram e que as sandálias que eles tinham nos pés também não envelheceram. Isso é algo fabuloso. Mas agora no livro de Apocalipse a gente vai ver lá na Revelação que Jesus tem algum maná escondido. E nós vamos ver também que Jesus também vai oferecer a certas pessoas pedras brancas com o seu nome. São simbologias que a gente encontra no livro de Apocalipse, mas todas essas simbologias têm um significado muito profundo. Vocês sabem o que é que significa isso? Mas antes de eu começar a explicação, vamos primeiro à palavra de Deus e depois retornaremos. Leitura de Apocalipse, capítulo 2, versículos de 12 a 17. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreva: Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Senão, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Deus começa ditando a sua carta à igreja de Pérgamo, mas vamos falar um pouquinho sobre o que é Pérgamo. A palavra Pérgamo significa cidadela, e essa cidadela de onde originou o pergaminho.
Pérgamo está localizado a mais ou menos 32 quilômetros do mar Egeu e hoje em dia essa cidade é chamada Bérgama. Mas Pérgamo era um importante centro religioso para cultos pagãos. Por exemplo, eles adoravam Baco, que era o deus da embriaguez. Eles adoravam Zeus, que era o deus da guerra. A primeira cidade da Ásia a construir um templo especialmente para a adoração a César. E daí Jesus vai falar que ele sabe onde Pérgamo está. Está onde existe o trono de Satanás. O que significa isso? Isso é porque em Pérgamo havia uma acrópole e nessa acrópole tinha um trono. E quem sentava-se nesse trono era o deus Zeus, que é considerado Satanás. Existia um deus chamado Asclepios, que era em forma de uma cobra. Esse deus deu origem ao emblema da medicina, que é uma cobra. Mas por que isso? Porque os estudiosos da medicina estavam ligados a essa espécie de templo. E eles praticavam a medicina em conjunto com esses deuses, e no caso, esse deus que era a cobra. Então, era uma coisa diabólica. E Jesus vai falar sobre Antipas, que era sua fiel testemunha e foi martirizado em Pérgamo. Quem era Antipas? Antipas era um bispo que cuidava dessa igreja. Nós já estudamos sobre a função dos bispos, que era administrar a igreja. Então, ele era o administrador da igreja de Pérgamo. Mas por que esse bispo se recusou a adorar a César, se recusou a essas práticas religiosas pagãs? O que aconteceu é que ele foi martirizado. O povo de Pérgamo o queimou dentro de um touro de bronze. Aí Jesus vai dizer: tenho contra você, que é a igreja de Pérgamo, algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas. Balaão, ele interessado no dinheiro de Balaque, ele planejou que as mulheres moabitas se insinuassem para os homens israelitas. E nisso aconteceu que muitas mulheres se engravidaram. Para que Balaão fez isso? Para haver a mistura entre os israelitas e os moabitas, aquilo que era totalmente contra a vontade de Deus, porque os moabitas eram altamente satânicos, eram idólatras. Deus não queria de maneira nenhuma essa união. Deus queria que os israelitas permanecessem numa linha a mais pura que pudesse. E daí eles também induziram os israelitas a comerem os alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Veja que quando um cristão ele se casa com alguém não cristão que acredita em certas práticas satânicas, o que acontece? Um vai influenciar o outro e o poder de Satanás é muito grande. Então, esses israelitas passaram a participar de certos rituais dos moabitas, inclusive comendo esses alimentos que eram dedicados a ídolos. Mas de onde começou essa história de sacrifício de animais, dessas ofertas? Começou lá com Moisés, que Deus mandou certas profecias através de Moisés para realizar esses sacrifícios, para limpá-los do pecado. Naquela época, porque Jesus Cristo ainda não tinha vindo, era a única maneira, era através dessas ofertas no templo. Eles faziam holocausto dedicado a Deus. Mas daí houve uma adaptação para o lado satânico, que eles começaram a fazer esses holocaustos
holocaustos para esses deuses satânicos. E aí é uma coisa totalmente contra Deus. E Balaão era um apóstata porque ele traiu Deus nesse sentido, que ele sabia que não era essa a vontade de Deus para os israelitas. E isso é um mau exemplo para a humanidade. Até o dia de hoje a gente vê certas religiões exóticas que fazem esse tipo de oferendas. E no Brasil é muito comum a gente ver encruzilhadas, panelas de barros, garrafas de vinho, galinha morta. Tudo isso são coisas que vêm dessas influências satânicas da antiguidade, mas começou com algo que tinha uma intenção de Deus de purificar as pessoas, mas as ofertas eram feitas a Ele, para que as pessoas pouco a pouco aprendessem que eles não poderiam pecar, que eles tinham que se arrepender, que eles tinham que fazer alguma coisa sobre o pecado. Mas veja que, a partir do momento que Deus mandou o seu Filho unigênito aqui para carregar os nossos pecados, veja que é por isso que Jesus tem o nome de Cordeiro de Deus, porque ele foi imolado para retirar de nós todo esse fardo do pecado original. Então, com a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, todo esse pecado que a gente tinha para trás foi cancelado, porque Jesus fez isso para nós na sua bondade. Ele se propôs a nos dar um recomeço, começando totalmente sem pecado. Mas veja que hoje em dia a gente ainda vê religiões que estão copiando o modo satânico. Eles estão desprezando esse lado maravilhoso que Jesus Cristo fez por nós. Eles não conhecem o verdadeiro significado desses holocaustos que eram dedicados a Deus, mas eles estão copiando o lado satânico do holocausto. E vejam como é que o Satanás está infiltrando em nossas vidas, fazendo as pessoas que não estudam a Bíblia pensar que é algo certo fazer esse tipo de coisa. E Balaão também continuava aquela tradição dos nicolaítas, que eram os adeptos de Nicolau, que introduziu a imoralidade sexual dentro das igrejas. E aí Balaão estava seguindo no mesmo ritmo. Veja que tudo isso é arte satânica, não tem nada a ver com a igreja de Deus. Deus quer a igreja de Pérgamo limpa de tudo isso. Deus está chamando eles ao arrependimento para tirarem toda essa ligação com essas artes satânicas. Porque se a igreja está trazendo imoralidade sexual dentro dela, ela não pertence a Deus, mas pertence ao Satanás. Agora, existe isso nos dias de hoje? Sim. Em muitas maneiras, essa imoralidade sexual está presente na nossa igreja. Toda vez que a nossa igreja está fora da palavra de Deus, ela se torna uma prostituta contra nosso Senhor Jesus Cristo, e isso é algo muito sério, porque toda vez que a igreja foge daquilo que Jesus Cristo está recomendando, e até nessa carta a Pérgamo, na carta que nós já vimos a Éfeso e a Esmirna, que é algo muito sério, significa que a igreja se debandou. Ela deixou de ser uma igreja de Deus para ser uma igreja de Satanás. E Jesus Cristo chama essas igrejas ao arrependimento, dizendo que é para essas igrejas se arrependerem, para as pessoas se arrependerem, porque ele virá em breve e ele virá com a espada na sua boca.
O que é que significa isso? Isso está muito claro, porque nós vimos na descrição de nosso Senhor Jesus Cristo, quando João estava tendo a visão, e a figura de nosso Senhor Jesus Cristo aparecia com essa espada na sua boca. E também nós estudamos que a palavra de Deus é viva e poderosa, mais cortante que a espada de 2 gumes. Veja que Jesus Cristo virá em breve com essa espada na sua boca. Tudo isso é referência à palavra de Deus. Tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus será cumprido. Então, o seu julgamento será total sobre todos. Todas as igrejas, todos os seres humanos serão tratados com o peso da lei. Não existe outra saída para ninguém. E aí Jesus vai dizer: ao vencedor eu darei do maná escondido. Vocês já chegaram à conclusão o que é que isso significa? Significa que nosso Senhor Jesus Cristo vai dar àquele que vencer o mundo do maná vivo, que é o pão espiritual. Veja que os israelitas precisaram do pão material, então eles realmente comeram o maná materialmente falando, dado por Deus. Mas quando a gente morrer, a gente vai receber esse maná que ele tem reservado para os eleitos, para aqueles que vencerem o mundo, para aqueles que forem vitoriosos. Então ele tem escondido esse maná. E ele vai dar para essas pessoas merecedoras o maná vivo. Agora veja que Jesus Cristo, ele é chamado do pão vivo, do pão da vida. Então veja que isso é algo maravilhoso, quer dizer que haverá aquela partilha dessa pessoa que está a nível de nosso Senhor Jesus Cristo, estar nele e por ele. Em seguida, ele vai falar que ele também dará um outro presente, que é a pedra branca, com um nome diferente daquele que a pessoa tem, o nome espiritual da pessoa. Na antiguidade, não sei se vocês sabem, quando os corredores iam participar de uma corrida, quando eles venciam, o prêmio era uma pedra branca. Uma pedra branca com o seu nome inscrito lá e dizendo que ele era o vencedor. É isso que significa. Então, significa que o vencedor receberá esse maná que Jesus tem escondido e essa pedra branca que é o símbolo da sua vitória. Jesus está dizendo: conhecido apenas por aquele que o recebe. Quem recebe tanto o maná quanto essa pedra branca, só ele vai conhecer esse prêmio. Por que isso? Veja que, voltando à corrida material, se um corredor vai entrar na corrida para ganhar, ninguém mais vai ser responsável pela sua vitória. É ele que tem que fazer todo o trabalho, todo o treinamento, e ele estar persistindo ali todos os dias, correndo para chegar a um objetivo. Ninguém pode correr no lugar dele, não é? Então, é por isso que Jesus está falando que só é conhecido por aquele que recebe, porque quem sabe realmente o valor da vitória é aquele que foi e participou da corrida. A Bíblia sempre nos fala dessa corrida, especialmente o apóstolo Paulo. Tem várias narrativas em que ele menciona essa corrida, em que a gente está indo para Deus. No nosso caminho, a gente tem muitas vezes que passar o bastão. A gente tem que ir ensinando o nosso próximo e passando o bastão para ele e indo adiante. E a gente ensina mais e passa o bastão, até que a gente vença a corrida. E tudo isso faz sentido. Aí no final recebe o prêmio. Mas
quem está recebendo o prêmio de Deus, na realidade os outros não vão saber. Por quê? Porque quem não mereceu o prêmio não vai estar ali, na presença de Deus, estará lá no lago de fogo. Eu acho Apocalipse um livro fascinante. Quanto mais a gente lê, mais a gente descobre a sua simbologia e nos revela aquilo que está por acontecer e nos prepara também para o dia de amanhã. Espero que vocês estejam vendo isso nessas cartas e daqui para frente vai haver muita coisa interessante para se aprender sobre a nova vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada pela sua participação, espero que vocês estejam gostando. Se houver alguma pergunta, podem me mandar. Eu estarei respondendo na graça de Deus. Um bom dia para todos vocês, pedindo ao nosso Pai que os abençoe, que lhes dê muita sabedoria, paz, contentamento no seu coração, proteção para você e sua família e muita saúde para que você consiga ir até o fim da sua jornada e vencer a sua corrida, recebendo assim o maná que Jesus tem escondido, reservado para você, e aquela pedra branca maravilhosa com o seu nome espiritual nele inscrito. Glórias a Deus nosso Pai, e bendito seja o seu nome. Amém.